Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevistas aqui que você está acompanhando aí via internet, aí via YouTube, via Facebook. Vocês têm aí a oportunidade de interagir, de aprender um pouco com os nossos convidados, falando sobre diversos temas relacionados com a consciência próspera. Lembrando que esse programa, o programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo, institutobiosegredo.com.br. E na parte técnica nós contamos aqui com a mágica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira do Ale Production. Contamos também com o apoio, daqui do programa da Francesca Alberti da J. Santos Imóveis, também apoiando aqui o programa Consciência Próspera. Nós chegamos na edição número 100, a 100ª edição do programa Consciência Próspera. Temos muitas novidades para você. Espero que vocês estejam gostando aí das edições anteriores. Vocês podem acompanhar as edições aí via YouTube também, no nosso canal Consciência Próspera. Antes de apresentar o nosso convidado, que vai até deixar um livro para sorteio, vocês que estão assistindo vão concorrer ao livro, a gente vai falar como que vai ser esse sorteio. Eu vou deixar uma mensagem que nós preparamos para você. Por favor, Alexandre. Existe uma alegria ao encontrarmos aquele sentido há muito perdido nas vagas da alma. Um certo conforto ao nos vestirmos num dia frio. Uma harmoniosa calma ao saber que temos dinheiro em nossa conta bancária. Um entusiasmo por reconhecer que amamos e somos amados. Saboreie cada partícula do espírito da alegria. Saboreie cada partícula do espírito da alegria, cada momento do seu dia e cada valor que chega em suas mãos, porque também é importante você saber e ter essa saúde financeira. E é sobre esse assunto que nós vamos abordar. Nós trouxemos aqui de volta ao Mauro Calilo para estar falando sobre a receita do bolo. A receita do bolo em relação a desenvolver aí o seu primeiro milhão ou se tornar uma pessoa milionária. Seja bem-vindo aqui de volta, Mauro, tudo bem? Tudo bem, Samuel. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. A gente vai começar com uma pergunta, no programa anterior a gente falou sobre o método INE de investimento. Dessa vez vamos focalizar no livro, que é a Receita do Bolo. A Receita do Bolo de Mauro Calilo. E a primeira pergunta é uma das questões lá relacionadas no seu livro, a Receita do Bolo é: por que 1 milhão? Em sua opinião, quais são as maiores motivações dos seres humanos e por que essa cifra de 1 milhão ela faz alguns olhos de algumas pessoas brilharem ou tem a intenção de desenvolver? Bom, durante muito tempo nós falamos assim, pessoas milionárias, ele é milionário, etc. Ou seja, para ser milionário você precisa ter no mínimo 1 milhão, tá? A verdade é que o milionário de 20 anos atrás é o bilionário de hoje, É aquela pessoa que pode comprar qualquer coisa que o dinheiro consiga alcançar, Obviamente existem coisas que o dinheiro não compra, nunca vai comprar, mas 1 milhão é uma cifra bastante interessante, outra questão, nos dias de hoje, se a gente colocar em termos bastante pragmáticos, até no pensamento inicial que você falou, dá uma harmoniosa tranquilidade se a gente vê que tem dinheiro na nossa conta bancária, Assim como vestir uma roupa num dia frio, uma roupa quente num dia frio, saciar a fome quando você está de barriga vazia, Ou seja, ter 1 milhão te dá aquela sensação permanente de que a vida está em ordem. E 1 milhão, se a gente for pensar bem, não é tanto dinheiro assim. Se a gente fala assim de um imóvel numa grande cidade brasileira, um apartamento aí de 2 quartos, enfim, digno, você vai gastar uns 300 mil reais. Se você é casado, você e a sua esposa têm um carro, 50 mil reais cada um, já foram 400 mil reais. Mais os móveis da casa, mais todo o armário, vestimenta que você tem, você facilmente chega à cifra de 1 milhão. Portanto, ter 1 milhão, na minha opinião, é obrigação. Não é algo que você fala, nossa, não. Pensem da seguinte maneira, se você não tiver 1 milhão em patrimônio, provavelmente você vai estar abaixo da classe média. Então, é importante que você pense nessa cifra, acredite que ela é possível, porque é de fato, eu acho que
o grande limitador para as pessoas é achar que não é possível ter 1 milhão, tá? E vá atrás dela. Uma das coisas também que eu fiquei pensando em relação a essa cifra de 1 milhão é que se essa cifra de 1 milhão, se a pessoa realmente tem 1 milhão em dinheiro depositado no banco, e se o estilo de vida dela é um estilo de uns 5 mil reais por mês, é exatamente um dos lucros, um dos pontos da lucratividade por mês de 1 milhão, não é isso também? Mais ou menos isso mesmo. A rentabilidade líquida nos dias de hoje está em torno de 0,5% ao mês. 1 milhão vai te dar 5 mil reais. Um problema aqui, tá? Sim. A rentabilidade no Brasil, nos produtos de renda fixa especialmente, está caindo. Então, se você pretende ter uma aposentadoria somente com renda fixa, tá? Você tem que pensar em mais do que 1 milhão. Tá? Ontem mesmo eu estava com 2 clientes, né? Eles são super bem de vida, etc. e tal, mas a conta que nós fizemos para eles é de chegar em 7 anos com 6 milhões de reais. Tá? E para isso, obviamente, tem uma engenharia financeira envolvida, de investimentos que podem turbinar sua rentabilidade, tem um comportamento que eles vão ter que desenvolver em alguns aspectos, mas é algo factível, né? Não é simples, não é mágico, mas é factível. E nós colocamos aí o tema do programa Receita do Bolo. Então, Mauro, me diz, qual é a receita do bolo para se tornar um milionário? Tá bom, a receita do bolo ou da bolada é simples, tá? R$10 por dia, 1% de juro líquido ao mês e 30 anos de espera. Tá? E com isso você vai acumular R$1.048.000 mais ou menos. Tá? R$10 por dia, você fala R$300 por mês, tem gente que vai achar muito, tem gente que vai achar pouco. Tá? E essa, na analogia do livro, é a farinha. Né? O dinheiro é a farinha, aquilo que você constrói, né? O bolo. 1% de juro é a temperatura do teu forno. Tá? E o juro, ele nada mais é do que remuneração pelo risco. Então, por que é a temperatura? Primeiro porque você pode aumentar a temperatura do teu forno ou diminuir. A questão é, se você tiver menos do que 1% ao mês, tá? Dificilmente você vai conseguir assar teu bolo. Sim. E se você for forçar demais essa temperatura, para correr, você vai acabar correndo riscos muito grandes nas suas aplicações financeiras, você pode queimar o teu bolo e botar tudo a perder. Por exemplo, se uma pessoa chega, assiste o nosso programa aí via internet e fala assim, Mauro, a minha questão é a seguinte, eu tenho a intenção de me tornar um milionário em 10 anos. Quanto por mês que eu precisaria investir para conseguir ser um milionário em 10 anos? Bom, você teria que investir, acho que uns R$1.200, R$1.500 por mês nessa receita. A receita tem variações, sim, né? Então, você tem os ingredientes básicos que são tempo, juros e dinheiro. Tá? O tempo é o fermento. Tá? Por quê? Porque ou nós temos ou nós não temos. Agora, a gente não consegue influenciar o comportamento do fermento dentro da massa. Tá? Quanto mais tempo você tiver, melhor, mas nunca é tarde. Tá? Uma ressalva, né? E isso uma outra cliente me falou nessa semana também. Né? Ela falou o seguinte, ela falou assim, Mauro, você precisa escrever um livro para pessoas que têm 65 anos e que querem ter muito dinheiro cada vez mais e não precisem trabalhar. Eu falei, bom, eu ainda não sei fazer isso. Tá? E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, você não necessariamente precisa ter 1 milhão, mas você precisa caminhar para isso. Né? Você precisa enriquecer é fácil, Samuel. Se você tiver R$1 hoje a mais do que você tem ontem, você enriqueceu. R$1, mas enriqueceu. Sim. Né? Então, se você pensar dessa forma, é muito fácil você falar, poxa, eu estou caminhando no rumo certo. Né? Do que não saber para onde você vai. E essa é a intenção do livro A Receita do Bolo. Então, no livro A Receita do Bolo, há o tempo lá que se coloca para assar o forno na temperatura razoável, uma temperatura harmoniosa, são 30 anos. Né? E aí o nosso amigo lá convidado, voltando para essa questão de 30 anos. A pergunta anterior foi sobre 10, essa voltando para 30 anos. E uma das coisas que talvez nosso internauta que esteja assistindo
mais fique pensando, fique meditando, como é que eu vou conseguir essa farinha do bolo? Como é que eu vou conseguir esse dinheiro para mim investir, né? O que seria possível fazer para que eu consiga esses 10 reais por dia? Mas o que é que eu preciso fazer? Tá, isso também é muito simples, tá? 10 reais por dia, na verdade, estão na nossa vida, tá? Dentro do livro eu mostro uma tabelinha aí com 5, 6 itens, né? Por exemplo, se você deixar de gastar 30 reais por mês em conta telefônica, você já tem R$1 por dia, só faltam 9. Tá? Se você não for na padaria de carro e for na padaria a pé, você já consegue economizar. Se você não deixar todas as luzes da casa acesas e só aquelas que realmente estão sendo utilizadas, mais economia. Né? E assim você vai salvando dinheiro, vai tirando o dinheiro do consumo todo para colocar no seu bolo. Tá? Basicamente isso. Né? O dinheiro está na nossa vida. O que acontece é que a gente não vê por onde ele sai. Uhum. Então, nesse aspecto, tem uma dica simples para todos. Né? Comece economizando 1% do que você ganha. Vamos dizer, se você ganha R$600, você vai economizar R$6 por mês. Tá? No segundo mês, economize 2%, 3%, até chegar a 10%. Tá? Você vai ver que 10% você chega com muita rapidez. Tá? Agora, se você ganha R$600, e essa é uma das ressalvas que eu faço no livro, tá? É muito difícil para quem ganha salário mínimo economizar 300, porque é metade do seu salário. A menos que você more com os pais, que você não tenha nenhum tipo de compromisso financeiro. Tá? Então, você vai ter que aumentar também a sua renda. Tá? E para isso também existem alternativas de você se capacitar melhor. Né? Existem propagandas do governo na televisão para capacitação profissional, porque estão faltando profissionais competentes. Né? Isso, estão até apertando em relação até ao seguro-desemprego e tudo mais. Quem não tem as qualificações não vão ter direito a ter esses recursos. Então, né? Ou seja, o dinheiro existe. O que não pode existir, e esse é um outro ponto importante, né, que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, fazer conta é fácil. O comprometimento da pessoa com o próprio futuro muitas vezes não existe. A gente vê isso em todos os momentos. Né? A gente vê alunos que sequer entram na sala de aula, né? Os pais deixam na porta, ele entra e sai. Né? Se você posterga, né? Você que está em fase escolar, posterga aquela lição de casa, você deixa para depois, para fazer em cima da hora de qualquer jeito, provavelmente você não vai ter comprometimento de chegar no teu primeiro milhão. Aquilo torna-se um hábito corriqueiro na vida da pessoa, um hábito na vida da pessoa e acaba transferindo também numa maneira de lidar com o dinheiro. Exatamente. Exatamente. A diferença entre os pobres e os ricos é que os pobres acreditam que a riqueza um dia chegará. Né? Tem muita gente aqui, se você que está nos ouvindo, né, está pensando assim, deixa eu ver essas dicas, ou essas dicas que o Mauro Calil está dando são super furadas e tal, provavelmente você vai ficar pobre pro resto da vida. Tá? Você não vai conseguir galgar. Agora, se você acredita que a riqueza é construída essas dicas são apenas formam 1 ou 2 tijolos a mais do seu enriquecimento, aí sim, tá? Porque realmente não é isso que a gente está falando que vai te dar a chave do mistério, mas é parte da construção da sua riqueza. Muito bem, a gente falou você citou sobre o fermento, que é essa questão do tempo, né, também que vai fazendo com que esse bolo cresça, né? Fala um pouquinho sobre os juros a nosso favor, o juro contra a gente e os juros a nosso favor. Isso é interessante, né? A vida financeira tem 2 lados, tá? O lado de quem recebe juros e o lado de quem paga juros. Tá? Então, quando você faz um financiamento, quando você fala assim, parcelas que cabem no bolso, você está do lado dos pagadores de juros e não do lado dos recebedores de juros. Tá? Parece incrível dizer isso, mas olha só, uma financeira, a gente despreza muito juros pequenos, né? Mas uma financeira, ela vive de juros pequenos. Tá? Quando você está pagando lá 2% de juro ao mês e você fala, em R$100 são R$2, tem problema, né? Para a financeira é muito. Por quê? Porque ela tem paciência. Tá? O problema hoje no Brasil é conseguir esse juro com qualidade. E mais, tá? E por isso que a gente está ensinando isso muito nos cursos, né? Assim, de você sair da caderneta de poupança
e conseguir turbinar a sua rentabilidade, tá? Com produtos tão seguros quanto. Né? No Brasil, em 2003, mais ou menos, fevereiro de 2003, a taxa Selic era de 26,5%. R$10.000 a 26,5% em 10 anos, você teria mais do que R$100.000 em 10 anos. Hoje a taxa de juro está em 8%. Tá? Os mesmos 10 mil por 10 anos com 8%, você vai ter um pouco mais aí de entre 15 e 20 mil reais. Tá? Ou seja, você está perdendo R$80.000 de rentabilidade. Né? Então, o juro, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade, né? Porque as pessoas falam assim, tá, mas onde eu consigo 1% de juro ao mês? Né? No começo, você não vai conseguir. Sim. O que acontece é que no período, né? E por isso que o tempo é importante, depois do 5º ano, você já está conseguindo mais do que 1%, 1,2%, 1,3%. Tá? Tem que ter a mesma paciência dos operadores. Isso. Depois de 10 anos... Sim. Você já está conseguindo quase 2% de juro ao mês, que recupera todo aquele passado de juro baixo. Né? E a partir daí é uma bola de neve a seu favor. O segredo aqui da história é sair do lado de quem paga juros e passar para o lado de quem recebe. Na edição anterior que você participou, e quem está acompanhando o programa aí via Facebook ou via YouTube, vocês podem ir no canal do YouTube, que lá tem a outra entrevista sobre investimentos INI, né? O método de investimento INI de investimento, com o Mauro. E o Mauro citou aqui na edição que para a pessoa enriquecer, ele precisa ter renda fixa, renda variável e imóvel. Você pode especificar um pouquinho falar um pouquinho mais sobre esses 3 tipos de investimentos para as pessoas poderem compreender um pouco mais? Posso sim. Bom, renda fixa é tudo aquilo que você consegue contratar a rentabilidade na hora em que você faz a sua aplicação financeira. Por exemplo, a caderneta de poupança. Você sabe que hoje a caderneta de poupança, na regra nova, né, vai te dar 70% do que render a Selic. Ou seja, é uma rentabilidade pós-fixada, mas você já sabe que não importa quanto der a Selic, você ganha 70% daquilo. Bom, quando você faz uma aplicação, por exemplo, num CDB, um CDB também é renda fixa, ele vai te dar um percentual do DI, que é o depósito interbancário, é o empréstimo entre os bancos, tem uma taxa de juro e vai te dar aquilo. Ele vai te dar, por exemplo, 90% do DI. Tá? Então não importa qual seja o DI, você tem 90%. Tesouro direto, você tem 4% mais IPCA, numa NTNB, por exemplo. Né? Ou tem o pré-fixado, que vai te dar X% e já está lá marcado. Bom, isso é renda fixa. Sim. Ou seja, quando você consegue programar, contratar a rentabilidade. Você já sabe mais ou menos o que você vai receber. Você já sabe quanto você vai receber. Tá? A renda variável, e isso inclui os imóveis, tá? Você não consegue ter essa previsão. A renda variável clássica, né, a gente fala de ações, que tem aquela volatilidade, que aquilo sobe, desce, sobe e precisa ter estômago. Né? E aí lá no vídeo do método INI a gente fala de aportes regulares, etc. Tá? Bom, os imóveis eles também constituem renda variável. E tem várias formas de você investir em imóvel. Por exemplo, comprar e vender um imóvel, comprar na planta e vender, comprar um terreno, construir e vender, né? Comprar uma casa e vender dali a algum tempo, reformar a casa e vender e por aí vai. Tem uma outra modalidade de investimento imóvel que são os fundos de investimento imobiliário. E esses eu acho fantásticos. Por quê? Porque a partir do momento em que você compra com R$1.000 cotas de um fundo de investimento, e esse fundo de investimento, por exemplo, ele é proprietário de um grande hotel, ele é proprietário de lajes corporativas que são alugadas para grandes empresas, etc., você lá com R$100, R$1.000 compra cotas e você começa a receber aluguel. Então você não precisa ter um imóvel inteiro de milhares de reais, de centenas de milhares de reais para começar a investir em imóvel. Você pode investir via fundos. Via fundos. E nesse investimento via fundos, quanto por cento, por exemplo, a pessoa investe lá R$1.000, quanto por cento é ao mês ou ao ano? Então, isso é renda variável, essa renda variável e a gente não tem como prever. Calcular. Via de regra, o que a gente tem visto, tá? Porque a cota varia, mas uma cota bem comprada
te dá entre 0,6% e 1% ao mês líquido. Tá? Muito mais do que a caderneta de poupança. Bem mais. A caderneta de poupança hoje está dando em torno de 5% ao ano, tá? Menos do que 0,5% ao mês. Então, realmente, existe vida além da caderneta de poupança? Existe muita vida além da caderneta de poupança. Muito bem. Muitos anos que o Mauro vem já desenvolvendo, ajudando as pessoas como consultor financeiro, né? Como professor também, e ele desenvolveu um método, uma metodologia interessante que acho que vocês vão gostar, vocês que querem enriquecer e tomar uma consciência, uma educação financeira bem interessante, que é o FAST. O que seria então o FAST? Bom, o FAST está no próximo livro, está no livro novo, né? A gente tem que marcar para eu voltar aqui para falar. Esse livro se chama Separe uma Verba para Ser Feliz, né? Está fazendo um sucesso, graças ao bom Deus, né? E o método FAST nada mais é do que a sigla de fazer, antever, salvar e turbinar. Tá? Fazer é fazer dinheiro. Né? Então, quer dizer, tudo que a gente produz, a gente consegue fazer dinheiro com isso. Né? Eu faço dinheiro dando palestras e cursos. Né? Você que está nos assistindo pode fazer dinheiro com artesanato, ensinando os velhinhos do prédio a usar o computador, usar a internet, quer dizer, absolutamente tudo dá dinheiro. Tá? O antever nada mais é do que o planejamento financeiro. Tá? É você enxergar o que vai acontecer com o teu dinheiro antes que aconteça. Isso é simples. Tá? O planejamento parece, nossa, meu Deus do céu, planejamento financeiro, daquela planilha enorme, uma coisa horrível. A verdade é que o ser humano se planeja todo dia. Tá? Quando nós acordamos hoje de manhã, nós levantamos da cama, fomos ao banheiro, escovamos os dentes. Ok? Tá. Por que isso aconteceu? Porque alguém anteviu que todas as manhãs nós precisávamos de higiene bucal. Provavelmente essa antecipação foi feita por quem está nos assistindo, entendeu? Ou pela dona de casa, etc. Mas olha só, existia um planejamento aí. Agora vamos transferir isso para o dinheiro. Se você pega o seu dinheiro e troca por um sapato, você não tem mais dinheiro, tem sapato. Se você pega seu dinheiro uma vez por semana e troca por sapatos, provavelmente depois de um ano você vai ter muitos sapatos e nenhum dinheiro. Tá vendo como é fácil antever o que acontece? Né? É muito simples. Sim. Então, quando você pensa dessa forma, você passa a salvar dinheiro, que é o S. Salvar dinheiro nada mais é que livrar o dinheiro do consumo tolo. E aí eu tenho um exemplo que chega a ser sarcástico aqui até, né? Imagina numa grande cidade, né? Você lá naquele terminal de ônibus, voltando de casa, do trabalho para casa, aquela fila enorme, você sabe que vai pegar um ônibus apertado e vai demorar para chegar em casa. Então você fala, caramba, deixa eu comer alguma coisa. Você vai comer um pão de queijo e tomar um café com leite. Você vai gastar uma quantia ali. Some essa quantia ao longo dos dias úteis do ano. No final do ano, você tem a entrada de um carro ou até uma moto. Tá? O que te deixa feliz? É o pão de queijo e o café com leite ou sair daquela fila? É sair daquela fila. Sair daquela... Né? Então, se você salva o dinheiro desse consumo tolo, porque não importa, daqui a 2 horas você vai estar na tua casa, tá? E dá para aguentar, você, ao final de um ano, você tem um meio de transporte próprio. E é para turbinar? E o turbinar, né, é colocar as aplicações financeiras na vida além da caderneta de poupança e ter renda fixa, renda variável e imóveis. Tá? E aí lá no livro, no Separe uma Verba para Ser Feliz, tem um cardápio ali, aquilo lá obviamente vai mudar com o tempo, nós vamos fazer atualizações, tá? Mas pense dessa forma, se você sair da caderneta de poupança e for para o Tesouro Direto como primeiro passo, você já vai aumentar a sua rentabilidade, vai turbinar a rentabilidade do seu dinheiro em uns 20%, 30%. 20%, 30% só você sai em relação à caderneta de poupança. Tá?
Uma das perguntas que sempre aparece em relação a finanças aqui no programa, quando o nosso programa também estava ao vivo, a gente tem muitas participações relacionadas com esse tema, que era as escolhas entre um e outro. E uma das coisas é, para você, na sua opinião, comprar ou alugar em relação a imóveis? Comprar ou alugar? Qual a sua opinião em relação a isso? Tá, isso é muito... Eu acompanhei essa discussão nos últimos anos, tá? E houve uma confusão aí. Uhum. Tá? Quando a gente faz essa conta, a gente faz a conta para o investidor e não para a pessoa que precisa de um teto para morar o resto da vida. Tá? A menos que você queira especular com a sua própria casa, correndo o risco de perdê-la. Tá? Então é um caminho muito complicado esse, não, eu vou vender a casa que eu tenho, vou alugar, vou colocar esse imóvel, esse dinheiro em aplicações financeiras e alugar. Há algum tempo atrás, por volta de 2002, a renda fixa era tão alta que valia muito a pena fazer isso. Hoje em dia não vale. E muita gente que seguiu falsos gurus financeiros naquela época fez isso e está sem casa até hoje. Né? E está vendo a sua aplicação financeira não pagar mais o aluguel. Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado. Para o investidor, essa conta é muito simples de ser feita. Você verifica a expectativa de crescimento do preço do imóvel e traz a valor presente isso. Tá? E verifica quanto que você rende, quanto que teu dinheiro vai render numa aplicação financeira conservadora e leva lá para o futuro. Compara um com o outro e você verifica, acha, vale a pena eu alugar ou vale a pena em vez de comprar. Agora, para o cidadão, para o pai de família que precisa de uma casa para morar, sinceramente, eu não faria isso. Tá? Vou dar um outro exemplo nesse sentido. Andar de carro ou andar de táxi. Tá? Se você for colocar na ponta do lápis, vale numa grande cidade, e você anda até 10 km por dia para ir e para voltar, ou seja, 20 km por dia, o táxi é mais barato. Tá? Porém, eu sou pai de família, de crianças pequenas. Se um filho meu tem uma dor de ouvido na madrugada, eu tenho que correr para um pronto-socorro. Se eu não tiver um carro na garagem, eu vou ficar dependendo de achar um táxi na madrugada. Tá? Então, o segundo carro, eu posso até dizer, não vale a pena ter. Agora, um carro eu tenho que ter. E é o mesmo caso da casa própria. Todo mundo tem que ter uma casa própria. Tá? Muito bem, a gente já está chegando já aqui ao final da participação do Mauro no programa. Antes ainda de pedir para ele deixar a mensagem final, quero dizer a você, internauta, que está acompanhando, você que está aí nas redes sociais, no Facebook, que as pessoas que colaboram, que fizerem, né, que escreverem uma frase sobre o que é que te instiga, não? O que é que faz com que você, o que realmente faz com que você queira se tornar um milionário, a melhor frase, a melhor resposta vai concorrer, vai ser o vencedor, na verdade vai ser sorteado, vai ganhar um livro, A Receita do Bolo. Então a melhor frase, seria isso? A melhor frase sobre... Posso fazer uma pergunta? Pode. A melhor resposta para por que você merece ser milionário? Olha aí. A melhor resposta para por que você merece ser milionário. Você que compartilha esse vídeo e coloca a resposta por que você merece ser milionário, a melhor resposta vai ganhar esse livro do Mauro Calil, viu? E precisa compartilhar, né? E precisa compartilhar. Compartilhe o vídeo e escreva a frase, vai estar concorrendo ao livro do Mauro Calil. E vou pedir para o Mauro, então, agradecendo já a participação aqui no programa, deixar sua mensagem para os nossos amigos internautas. Agradeço muito, estou à disposição e tenha paz no coração e paciência, porque dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade traz dinheiro. Muito bem. E é assim, cheio de alegria, cheio de harmonia, cheio de felicidade por estarmos apresentando esse programa e estar interagindo com você, que convidamos a manter sempre esse investimento em assistir os programas sempre com convidados excelentes como o Mauro, que esteve aqui no programa nessa 100ª edição. Compartilhe o vídeo aí na internet, compartilhe via Facebook, indique para os amigos. Essa informação realmente é para você crescer como ser humano e realmente ter uma consciência próspera. Um beijo de luz no seu coração e até o próximo bloco.